Olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos para o nosso segundo dia da maratona de dados. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre storytelling com dados. Tá todo mundo conseguindo me ouvir bem aí no chat? O áudio tá ok? Tá a captação da imagem, do som tá ok? Estão conseguindo me ver? Vamos colocar aqui, vou colocar no chat também. Se vocês estiverem me ouvindo bem aí, coloca aí no chat o nome de vocês, de onde vocês são, se vocês já trabalham na área de dados ou não, se vocês querem migrar para a área de dados ou não. Vamos se conhecendo um pouquinho melhor aí, que enquanto vocês se apresentam, eu vou me apresentar também. Para quem não me conhece, eu sou o Luiz, eu sou bacharelado em tecnologia em processamento de dados, também tenho conhecimentos de game dev, eu sou um desenvolvedor web full stack, eu já mexi com diversas linguagens de programação, desde Java, Python, Ruby, C, C++, C Sharp, PHP e por aí vai. E eu também faço streams, normalmente em algumas outras plataformas, e só que o Tech Presenter na EBAC. Então podem continuar se apresentando no chat, eu vi que alguém começou a digitar, ficou meio tímido, não terminou de digitar, pode ficar à vontade. Aqui vocês estão em casa. Maravilha? Durante o evento hoje, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem ficar à vontade para perguntar. Não existe pergunta simples, não existe pergunta bobinha. A única coisa que eu considero que é meio bobo de acontecer é vocês irem embora com uma dúvida que vocês poderiam ter tirado na hora. Inclusive é que a gente tem o que eu chamo de tecla SAP no chat. Só aprende perguntando. Ou seja, se durante o evento algum termo técnico que for utilizado falar, por exemplo, BI é o não sei o que lá, e você não souber o que significa BI nem como escreve, só me avisar que eu vou estar acompanhando vocês no chat o tempo inteiro, beleza, gente? E, para quem já percebeu, embaixo do player do vídeo tem um botãozinho, a gente vai falar sobre ele mais tarde. Para quem não conhece a EBAC é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. Nós temos cursos de bacharelado, especialização e... Quando eu inverto a ordem das coisas que eu falo, eu me confundo, desculpa, gente. A gente tem cursos de inicialização, especialização e bacharelado, nos formatos online, presencial e híbrido. Então, nós temos mais de 60 cursos na nossa plataforma online. Nós temos mais de 11 mil alunos que estudam e que já estudaram com a gente e estão estudando com a gente. 100% dos nossos professores são profissionais que estão atrelados ao mercado, ou seja, eles não simplesmente atuam única e exclusivamente na área de educação. Eles são educadores e também são profissionais que trazem a vivência do dia a dia deles no do mercado para os nossos cursos. E nós temos 6 graduações internacionais validadas pela Universidade de Hertfordshire, do Reino Unido. Nós também temos diversas aí empresas parceiras da EBAC, eu vou falar um pouquinho melhor sobre ela mais tarde. Como eu tinha comentado do botãozinho aí embaixo do vídeo, para quem já viu, eu vou comentar um pouquinho melhor sobre ele depois, a gente vai falar sobre o nosso curso de Power BI, então fiquem atentos aí que logo logo eu volto nesse assunto. Mas vamos para o que interessa. O tema do nosso evento hoje é storytelling com dados, certo? Para isso, a gente vai chamar o nosso convidado, que é o Felipe Machado. Ele é cientista de dados na Olist. Ele é graduado em engenharia de software pela Universidade do Estado de Santa Catarina. E durante a graduação ele teve uma experiência com desenvolvimento de sistemas e linguagens de programação, atuando no laboratório de desenvolvimento de softwares da UDESC, como bolsista. Ele é aficionado por novas tecnologias e estuda de forma autônoma o campo de ciências de dados e inteligência artificial, atuando profissionalmente na criação de modelos preditivos para classificação de textos utilizando dados de processos jurídicos, e ele também atua como consultor de People Analytics, no qual ele participa de diversos projetos voltados para análise de dados de pessoas. Atualmente, como eu já comentei, ele é um cientista de dados na Olist. Vamos dar as boas-vindas, então, para o Felipe? Opa, boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Pessoal,
Durante o evento, se vocês tiverem qualquer dúvida, realmente qualquer dúvida, podem perguntar aí no chat. Se for algo que eu consiga responder para vocês e adiantando, eu vou respondendo. Se for algo relacionado à apresentação do Felipe, ou eu não souber a resposta exatamente de forma precisa, ou achar que é mais interessante ele responder para vocês, eu vou anotar todas as perguntinhas de vocês, beleza? Eu tô vendo aí que tá o Jorge dando boa noite, a Maria, a Thalita, tem mais algumas pessoas aí que estão só assistindo, todos são muito bem-vindos, podem participar à vontade, beleza? Ô, Felipe, antes da gente começar a falar de storytelling com dados, vamos fazer o seu storytelling. Como que você teve o seu primeiro contato com a área de dados? Olha, o meu primeiro contato com a área de dados foi na faculdade. Eu sempre me interessei muito por essa área, né? Então, eu procurei cursos para aprimorar, né? Eu já fazia faculdade, já estava na área de TI, então eu já tive um contato, assim, com esse mundo, né? O universo de dados. Então, foi aí que eu tive essa vontade de aprender e procurei vários cursos na internet, foi isso que aconteceu. A universidade que você fazia, a faculdade, era qual tema de TI? Eu fazia engenharia de software, né? Eu sou formado como engenheiro de software. Basicamente, a gente aprendia todo o processo de desenvolvimento, né? Toda engenharia de requisitos, processos e até mesmo programação mesmo, que me ajudou bastante nessa área. Aí, com base em tudo isso que você viu, principalmente na parte de levantamento de requisitos para fazer o desenvolvimento do programa, você começou a ter acesso aos dados e se apaixonou pela área, né? Com certeza, né? A gente teve também matérias de bancos de dados, então todas as matérias assim foram me levando para essa área, né? Eles são os dois caminhos da faculdade. Ou você vira um desenvolvedor ou você acaba mexendo para ir para a área de dados ali, e eu gosto bastante. Ah, legal. É, quando você começou a estudar dados, qual foi o maior desafio que você teve? Olha, com certeza é uma imensidão de aprendizados, né? Não tem como você aprender tudo de uma vez. Então, é, acho que a maior dificuldade foi a parte estatística, né? Que, apesar que a gente vê na faculdade, é um mundo estatístico, então, e para o cientista de dados, ele é uma matéria muito importante. Então, com certeza, a estatística, para mim, foi a maior dificuldade. Ah, sim, inclusive a gente que estuda estatística em outras matérias correlacionadas, a gente tem uma introdução à estatística, né? Mas Exato, quando você começa a entrar nos estudos, na ciência de dados, que aprofunda melhor, né? com certeza. Aí você chega em outro nível de estatística, né? Bom, como o tema é storytelling com dados, a melhor forma de fazer um storytelling é através de um storytelling. Por isso, o Felipe ele preparou para a gente uma apresentaçãozinha. Enquanto ele faz a apresentação, ele fala sobre storytelling para vocês com esse recurso visual. Eu vou estar escondidinho, mas eu vou estar acompanhando vocês no chat o tempo inteiro. Ah, e se alguém está nesse momento assistindo direto pelo próprio YouTube, eu vou colocar na descrição do vídeo do YouTube que vocês estão vendo agora o link para vocês participarem do chat aqui ao vivo no site Debac, beleza, gente? Eu já vou fazendo isso enquanto o Felipe começa a apresentação dele. Pode ficar à vontade, Felipe. Qualquer coisa, pode me chamar que eu reapareço aqui. Beleza. Beleza. Vou falar então um pouquinho sobre storytelling com dados, né? Essa apresentação ela é toda baseada nesse livro aí do Storytelling com Dados da Cole. Eu indico a leitura para todo mundo, é um livro fantástico e eu vou discursar um pouco sobre esses tópicos aí que ela fala bastante no livro, que é para entender o contexto, escolher um visual efetivo, eliminar desordem, focar a atenção e contar uma história. Então, basicamente, esses são os pontos da apresentação aqui agora. Então, vamos começar pelo entenda o contexto, né? Existem diversos gráficos, né, de tipos de gráficos para diversas determinadas situações. Essa, por exemplo, dessa imagem que está aparecendo aí, é um gráfico exploratório. Então, como cientista de dados ou analista de dados, muitas vezes você vai fazer diversas análises ali que você vai fazer para você mesmo. Então, muitas vezes, um gráfico qualquer ali já responde suas dúvidas, já te dá aquele insight que você precisa, e isso tudo está dentro de uma análise exploratória. Então, o segundo passo seria uma análise mais explanatória, que seria esse segundo gráfico que eu estou mostrando para vocês. Quando você quer mostrar alguma informação para outra pessoa. Então, você já fez a análise exploratória, encontrou algum insight, bom, vamos mostrar esse insight para outra pessoa. Aí, para escolher um visual efetivo, você tem diversas
opções, né? Existem vários gráficos, né? Aqui, a Cole, esses gráficos que estão aí são extraídos do livro dela, até peço desculpa porque está em inglês, né? Mas, basicamente, esse primeiro gráfico aqui, da esquerda superior, é um gráfico chamado de dispersão. Nesse gráfico, vocês podem notar que ele está comparando duas características em um espaço. Então, por exemplo, aqui a gente tem pouco e muito que foi errado, né? Então você tem aqui muita insatisfação, aqui baixa satisfação e muita satisfação. Então você consegue dividir em quadrantes aqui e ver o agrupamento, como que essas variáveis estão correlacionadas. Então é um gráfico muito bom para comparar as variáveis. Enquanto o gráfico de linhas é um gráfico temporal, que você consegue ter uma noção de tempo, uma evolução do que aconteceu durante um tempo. E um gráfico de barras, por exemplo, você pode usar para comparar algumas categorias, que é muito interessante. Inclusive, o gráfico de barras, apesar de muito utilizado, é um dos meus preferidos, porque ele é simples e muito fácil de entender, né? A gente consegue comparar as barras ali muito facilmente. Aí, para começar a eliminar a desordem, né, que os efeitos visuais no gráfico que chamam a atenção de forma errada, como que a gente faz? Primeiramente, nessa imagem, vocês veem que no centro dela você tem esse rosa, que é muito chamativo. E a partir daí você lê para a direita fazendo um formato de Z. Então você vai pegar dali, vai ler até o final, vai voltar embaixo e vai ler. Isso faz com que você ignore muitas vezes a parte de cima do gráfico. Então, ou da informação que você está mostrando. Então, a posição que você está usando a informação, a forma com que você passa ela é muito importante. Nós, humanos, muitas vezes a gente usa esse Z para poder fazer a leitura, né? A nossa vista ela vai caminhando junto com o texto no formato de Z, como é habitual para a gente. Então, um segundo passo ali daquele gráfico ruim seria transformar ele, por exemplo, em barras horizontais, que tem uma visualização muito mais simples, né? Você consegue distinguir. Outra coisa, tirar todas as linhas que atrapalham na visualização, colocar o valor do gráfico já diretamente no gráfico, isso aí facilita muito a visualização. Então, são fatores assim essenciais. Nessa imagem que vocês estão vendo de balões aí, muitas cores, você acaba que vê muita coisa e não vê nada. Então, você tem coisa para caramba aí para observar e acaba que não tem nada para enxergar. Mas se você faz um destaque naquela imagem, primeiro colocando todo o ingrediente de cinza ali, destacando alguma posição, você tem toda uma visualização direcionada do seu olho. Então, isso aí é um fator importantíssimo na hora que você está fazendo um gráfico, né? E justamente por isso que a gente tira toda essa saturação do gráfico para poder ficar visualmente mais agradável. E, e aí que vem a parte mais importante, né? Que seria, por exemplo, até mesmo focar a atenção nos principais pontos do gráfico, né? Como que a gente faz isso, né? Na verdade, a atenção do gráfico, o primeiro ponto disso volta lá naquela parte do contexto, né? Que é a definição do que você quer mostrar. Qual que é a pessoa que é a responsável por ler aquele gráfico que você está passando a informação. Isso aí é importantíssimo na hora que você vai decidir aonde que você vai focar a atenção daquele gráfico, né? Então, você tem todo esse processo de construção do gráfico que tem que ser pensado, né? Você tem que e determinando exatamente quem que é o seu público-alvo ali que vai ver aquele gráfico. Então, para isso que você usa o foco da atenção. Então, tirando aquela saturação do gráfico, igual anteriormente aqui a gente fez, a gente tira a atenção de tudo. A gente faz com que a pessoa tenha que ter aquele processo de leitura em Z, passando por todo o gráfico. Mas aqui a gente não destaca nada entre uma coisa e outra, né? Então, basicamente, a pessoa vai passando o olho e identificando tudo que ela precisa nesse gráfico, né? Com o foco da atenção, nessa imagem aqui, por exemplo, o ideal que vocês consigam ler o número de 3 que tem nessa imagem que eu estou mostrando. Eu vou dar até alguns segundinhos aqui para vocês lerem isso. O Luiz talvez queira falar alguma coisa aí nesse momento, né, enquanto eu deixo vocês contarem aí o número de 3 nessa imagem. Luiz? Não, enquanto vocês contam aí,
só deixar um complemento para vocês também, durante o evento, o que vocês falarem no chat também vai ficar disponível futuramente, ou seja, todas as dicas que a gente colocar para vocês aí no chat, a dica de leitura que eu fiz, que eu coloquei aí, né, que o nosso convidado fez, né, o Felipe, vai estar disponível para vocês consultarem depois. Um materialzinho complementar que ele já deixou o link comigo, eu vou colocar para vocês depois. E mais para frente eu vou comentar uma coisa bem interessante para vocês, mas já vou deixando aí o combustível para a mente. Como a Maria já comentou que ela trabalha alguns meses com estratégia para call center, a parte de estudo de dados é ótima para melhorar o desempenho de empresas, melhorar o desempenho de negócios. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o assunto daqui a pouco. Já quer mostrar para eles a resolução de quantos três tem? Pessoal, se vocês quiserem colocar aí no chat se vocês conseguiram contar, já pode participar também, viu? Fiquem à vontade. Exato. Coloque aí no chat aí quantos três vocês conseguiram contar. A resposta, na verdade, eu já vou até passar, são seis três, né? O legal dessa imagem é que a gente passa por cada linha aqui contando, né? Então, é um processo, assim, elaborado. Você tem que ir passando linha a linha, identificando cada número para poder fazer o somatório ali. Sendo que se você faz um destaque e, de repente, fica muito mais simples de contar. Então, vocês veem que existe muito essa questão visual no gráfico, de onde que você quer colocar o ponto ali para atrair a atenção das pessoas, né? Então, quando você precisava contar ali linha a linha, cada três, você demorava aí 60 segundos, 15, 30 segundos para fazer isso. Quando você destaca o 3, na hora você bate o olho e já conta, são 6. Então, você tem uma comunicação muito mais efetiva quando você usa elementos visuais para poder direcionar para a pessoa exatamente a informação que você quer passar, né? Então, isso a gente pode ver já nesse gráfico. Então, aqui eu trouxe um destaque já para a categoria A, para mostrar que a categoria A é a categoria com maior número de vendas dentro desse período que eu trouxe o gráfico. Então, vocês veem que aqui, se vocês pegarem esse gráfico, vocês já traem o olho para a categoria A, vocês querem saber o que aconteceu ali. Claramente, eu poderia ter trazido elementos textuais para explicar esse gráfico, eles são um gráfico completamente autoexplicativo, mas muitas vezes a gente utiliza esses gráficos em apresentações, então, até mesmo falar, explicar ali o que está acontecendo é importante, né? Ele traz esse direcionamento para exatamente aonde que o autor, a pessoa que está apresentando, quer. Então, você pode ir mudando esse gráfico, né? Ele não precisa ser estático durante a apresentação, você pode ir passando por categoria ou fazendo qualquer modificação para poder atrair a atenção do seu espectador para onde você deseja, né? Isso que entra a parte de contar uma história, que é realmente a parte mais importante assim na hora de fixar aquela informação na mente da pessoa. Porque é através da história que, desde os primórdios da humanidade, a gente passa informação. Então, você vê que tem histórias tipo Robin Hood, que ninguém nem sabe quando começou. Ela existe aí, ela é passada, existem algumas modificações durante o tempo, mas o core da mensagem ali daquela história, ela é passada de geração em geração. Então, história é importantíssimo nesse aspecto, né? E quais são os elementos aí de uma história? Eu trouxe nesse slide alguns pontos que eu peguei de uma apresentação que chama SOAP, que é States of Art Presentations, ou seja, estados da arte da apresentação. É uma empresa de um cara que eu vi um talk, tem até o link, depois o Luiz pode mandar aí no chat para vocês, que é uma apresentação muito interessante, que fala como que você utiliza o storytelling para apresentar, né? Então, você define um tema central, qual que vai ser o tema da sua apresentação, qual que é a mensagem que você quer passar, escolhe os personagens, quais são os personagens. Aqui, por exemplo, na minha apresentação, os personagens são os gráficos, né, que a gente está evoluindo eles aí. Você tem coadjuvantes, conflito, então você tem todos aqueles aspectos de história que a gente conhece bem nas diversas histórias que a gente vê, né, filmes e tudo, que são aqueles aspectos que fazem com que a gente grave aquela informação. Então, você tem um ponto de virada, uma resolução, até uma introdução de impacto, um fechamento de impacto, são muito importantes na hora de contar uma história.
E tudo isso aqui você consegue trazer também para o gráfico, né? Então, muitas vezes, você consegue contar uma história em uma imagem só, entendeu? E você consegue passar aquela informação que você precisa, né? Então, por exemplo, aqui já seria uma forma de contar uma história. Aqui a gente está comparando quarters, né, de vendas. Então, por exemplo, o primeiro quarter da categoria A comparado com o segundo quarter. Ali a gente já traz a informação, a atenção ali para o segundo quarter, mostrando que foi o maior de todos. Então, a categoria A no segundo quarter teve o maior crescimento entre todas as categorias. E isso já é uma história que você está contando. Aí você tem que pensar muitas vezes em qual plano de ação que você quer desencadear com essa história, né? Então, esse que é o pensamento por trás da construção de um gráfico. Aqui, no caso, você poderia ter destacado, por exemplo, a categoria D e procurado um plano de ação, tentado convencer alguma pessoa a desenvolver algum plano de ação que melhorasse as vendas dessa categoria D, ou então entender por que a categoria A é a que mais vende. Então, assim, você tem diversas histórias que você pode contar dentro de uma visualização. E a forma como você coloca os elementos dessa visualização dentro dela é que determina exatamente qual é a história que você está contando, né? Isso é muito interessante. Aí vem também os pontos o que não fazer, né, dentro dessas visualizações. Aí eu trago uma imagem muito conflitante aqui, que é essa do Steve Jobs. O Steve Jobs fez essa apresentação, ele é um cara assim que traz uma autoridade muito grande, então é difícil você ver um gráfico desse do lado de um cara desse, é difícil para mim. E você vê nesse gráfico, que é um gráfico de pizza 3D, inclinado, que tem um viés aqui muito grande. A Apple, vocês veem que é o verdinho, ela colocou o 19,5 e ele tem uma impressão de ser muito maior do que o 21,2. Ou seja, está enviesando a informação, está fazendo com que seja difícil do espectador entender ela. Entendeu? Então, esse gráfico, para mim, ele tem diversos pontos errados. Primeiro que gráfico com... isso até a mesma autora do livro fala muito, né? Gráfico com nome de comida são muitos recomendados, porque o ser humano, na hora de comparar áreas de coisas circulares, ele tem uma dificuldade muito grande, e por isso que gráficos de barra são muito bons, porque comparar áreas quadradas é muito mais fácil do que comparar áreas circulares, né? A gente tem essa percepção visual muito melhor em áreas quadradas, em retangulares, né? E outro ponto erradíssimo nesse gráfico é o fato de ser 3D. 3D, além de você não conseguir comparar a área do gráfico, aqui eles estão pedindo para você comparar o volume do gráfico, o volume de um círculo, de um segmento de círculo, de um cilindro. Então, ou seja, é algo assim que você não consegue fazer de cabeça, não é algo simples de ser feito. Você requer uma atenção muito grande nesse gráfico para você conseguir entender todos os aspectos dele. Então, isso é o que não fazer, né? Não faça gráficos de pizza, não use gráficos 3D, simplifique os gráficos na hora de passar informação, porque nós somos seres humanos e os seres humanos são bem simples nesse sentido. Mas aí vem também o que fazer, né? Então, tem algumas visualizações que eu trouxe aqui do livro que eu considero muito boas mesmo. Essa daqui, por exemplo, ela fala sobre as maiores preocupações no design na hora de ver, né, os itens de design de carros, né? Quais são os maiores problemas. Então, você tem aqui que o barulho do pneu na chuva é muito importante, que é esse item que destacado. Você tem barulho excessivo também no motor, você tem barulho excessivo de vento, ou seja, você tem diversos aspectos que ficam muito bem chamativos, muito bem explicados no gráfico por si só. Então, você pensa, se esse gráfico estivesse numa revista, você ia conseguir ler ele lá tranquilamente. Outro gráfico muito legal é esse daqui, que é como se um funcionário, um analista, fizesse alguma análise e quisesse passar para o chefe dele que ele precisa contratar 2 funcionários. Então, a partir de maio aqui, quando 2 funcionários saíram, teve uma discrepância grande aqui entre os produtos que eles estão recebendo o pedido e os que eles estão conseguindo processar. Então, nesse gráfico aqui, ele mostrou tudo que ele precisa para argumentar com o chefe dele para trazer 2 novos funcionários, porque eles não estão dando conta de processar todos os pedidos que eles estão recebendo. Então, você vê isso aí muito fácil aqui nesse gráfico. Outro gráfico também que eu acho incrível é o texto simples. Muitas vezes você quer colocar diversos
firulas, né, para poder deixar mais bonito, mas às vezes a própria informação textual ali ela é essencial para você passar o que você quer. Então, depois do programa, 68% das crianças ficaram interessadas em ciência, comparado com 44% antes do programa. Então, você tem toda essa explicabilidade, toda essa intenção aí representada textualmente, o que eu acho incrível, assim, sem precisar de mais nada, você já tem a informação ali de cara. Então, utilize isso também, que vale muito a pena. E é isso, né? A minha apresentação ela é um pouco curta, vou deixar bastante tempo aí para perguntas, mas aí está o QR Code no meu LinkedIn também, vocês podem ficar à vontade para me seguir lá, eu aceito todo mundo, não tem muito mistério. E vamos conversar aí mais um pouquinho, coloca no chat aí as suas dúvidas e... Opa, deu uma cortadinha no áudio dele. Ah, voltou. Tinha Oi? cortado a última parte que você falou. Ah, tá bom, mas agora tá de volta? Agora Beleza, tá de volta. então aqui temos as referências, né, que são, eu não sei aonde que partiu, mas aqui tem o QR Code do meu LinkedIn, se vocês quiserem seguir lá, podem ficar à vontade, eu aceito todo mundo lá, então, aqui também eu trouxe algumas referências, essa apresentação aqui, Storytelling with Data, vocês conseguem achar no YouTube, as duas, tá, com esse nome. Basicamente, essa daqui em inglês é a apresentação da autora do livro, falando sobre o livro. Vocês vão ver que tem algumas imagens que eu trouxe aqui também. Está em inglês a apresentação dela, mas quem tiver oportunidade, leia, escute, né, veja, que é muito bom. E tem essa outra aqui também, que é sobre apresentações usando storytelling, que é do cara lá do SOAP, né, que é State of Art Presentations, que é muito interessante também, vale muito a pena vocês assistirem, que vai trazer muitos insights aí para vocês fazerem apresentações inesquecíveis. E é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, pode ficar à vontade. Beleza. Então, antes da gente continuar para a minha segunda rodada de perguntas com o Felipe, eu vou falar um pouquinho mais com vocês sobre algo relacionado de BI. Quem aí tem vontade de aprender a mexer numa das ferramentas que são mais utilizadas no setor empresarial para fazer análise de dados de forma poderosa, né? E ainda por cima, agora, principalmente agora na época da pandemia, trabalhando de forma remota e conseguindo grandes salários e conseguindo umas oportunidades bem bacanas aí no mercado de trabalho. Eu vou compartilhar uma coisinha aqui com vocês para vocês terem uma noção de como que está o mercado com relação a profissionais que trabalham com análise de BI. Então, tem salários de analista, coordenador e gerente de BI. Esses valores médios do salário que eu coloquei na tela para vocês foram retirados do site do Glassdoor. São notícias atualizadas, né? São desse mês. Então, para quem está vendo o vídeo aí no futuro, é mês de junho de 2021. Talvez os valores possam ter aumentado um pouquinho mais, porque esse profissional está super bem valorizado. Se vocês têm interesse em atuar nisso, vocês devem ter percebido que aqui na página Debac, um pouquinho embaixo do vídeo, tem um linkzinho para o desconto. A gente está com um descontão super exclusivo, né, super especial, para quem pretende trabalhar com isso, nessa área. Graças ao nosso Junho da Virada, esse curso está com um super descontão aí de 60%. Então, aproveitem. É uma oportunidade maravilhosa, vocês vão adorar o conteúdo do curso. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o conteúdo do curso para vocês daqui a pouquinho, mas antes, um pequeno parênteses, né? Se vocês clicarem no botãozinho que eu falei embaixo do vídeo, podem ficar tranquilos que vocês não estão fazendo uma matrícula automaticamente no curso. Quando vocês clicam nesse botão, quando vocês vão para outra janelinha lá que vai estar falando sobre os detalhes da promoção, inclusive quem já clicou viu que tem um contadorzinho de tempo, essa promoção não vai ficar aí no ar por muito tempo. Quando vocês clicam lá que vocês têm interesse, a mensagem de vocês é encaminhada para a nossa equipe. Vocês podem, se vocês quiserem, no primeiro momento,
fechar a contratação do curso, mas caso vocês queiram analisar com mais calma, a nossa equipe vai entrar em contato com vocês, vocês vão ter todo o atendimento, toda a assessoria necessária. Beleza, gente? Então, vamos falar um pouquinho mais. O que nós temos no curso de Power BI? Vocês vão aprender a processar os dados de múltiplas fontes. Para isso, vocês vão ver como vocês vão extrair os dados de Excel, arquivos do CSV. Para quem não sabe o que significa CSV, é Comma Separate Values, vem do inglês, né, valores separados por vírgula. Vão aprender a captar dados que vêm do Google Analytics e outras ferramentas de CRM para relatórios. E configurar a sincronização automática entre as fontes. Vocês vão criar painéis dinâmicos, construindo gráficos visuais interativos de maneira relevante a partir de indicadores de negócio. O Murilo fez até um comentário sobre isso no chat, eu vou voltar nesse ponto aí com ele e com o Felipe mais tarde. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse tema também aí, Murilo. Vocês vão aprender a simplificar os cálculos para relatórios, dominando fórmulas DAX básicas para processar e transformar informações em insights com eficiência. Vocês vão aprender a analisar as métricas a partir de gráficos. Dessa forma, vocês vão ter a capacidade de avaliar o desempenho financeiro, por exemplo, do seu negócio e a precisão das suas previsões para tomar decisões estratégicas mais assertivas, mais precisas. Vocês vão configurar as análises de ponta a ponta, aprendendo a analisar o desempenho dos seus investimentos em marketing baseado em dados. Isso é extremamente importante para negócios, para empresas, para vocês saberem se as campanhas que vocês estão investindo o seu dinheiro, o retorno do investimento está sendo satisfatório ou não, e se ele não estiver sendo satisfatório, também descobrir por qual motivo. Através dessa ferramenta, vocês também conseguem ter os insights para fazer um storytellingzinho básico com dados. E, ao longo do curso, vocês vão desenvolver várias atividades que vocês vão poder utilizar para construir um portfólio, para colocar no currículo de vocês, para vocês terem uma alavancada aí no seu perfil profissional, para vocês serem visualizados de uma forma assim mais... Vamos usar uma palavra um pouquinho mais simples da que eu tinha pensado. Para o perfil de vocês ser visualizado de uma forma mais forte, para vocês serem considerados candidatos mais competentes para os cargos que vocês querem alcançar aí no mercado. Como que funciona o dia a dia de um aluno da EBAC? Os nossos cursos, vocês vão acompanhar através de videoaulas. Essas videoaulas vocês vão poder acompanhar no ritmo que for mais adequado para vocês. A gente tem uma recomendação de quantos vídeos assistir por semana para vocês absorverem com mais calma o conteúdo e tudo mais. A quantidade do tempo do curso vai variar do ritmo que vocês tiverem, ou seja, se vocês são aquelas pessoas que aprendem com facilidade, vocês vão conseguir desenvolver o curso aí de uma maneira um pouquinho mais rápida, mas se vocês têm uma certa dificuldade, não precisa se preocupar, vocês vão conseguir fazer o curso também de uma maneira super tranquila. Através dos módulos do curso, vocês vão desenvolver atividades, vocês vão encaminhar essas atividades para os nossos tutores, e aí que vem um dos principais diferenciais da EBAC. Os nossos tutores, eles vão avaliar de forma individual, eles vão dar feedbacks exclusivos para vocês, eles vão avaliar suas atividades, por exemplo, vocês fizeram de uma maneira super bacana, o resultado da sua atividade ficou ótimo, porém vocês podem melhorar nesse determinado ponto, ou falar, não, que beleza, show, vocês se destacaram, a atividade de vocês foi legal, principalmente porque vocês utilizaram essa técnica, fizeram dessa forma, ou seja, todos os feedbacks são individualizados, vocês não simplesmente vão assistir um vídeo, encaminhar para um sistema e receber um número e progredir o curso, não, vocês vão receber a avaliação do que vocês fizeram e saber no que vocês podem melhorar ou quais foram os seus destaques. E no fim do curso, como eu já comentei antes, vocês vão ter um portfólio bacana com o conteúdo que vocês vão fazer durante as atividades, vão poder montar um portfólio arrasador para vocês terem um super destaque aí no mercado e vão receber o nosso certificado da EBAC. O professor do nosso curso é o Jonatas Franklin de Mello, ele é gerente de sistemas na Kantar. Se vocês olharem a página do curso, que eu vou copiar o link para vocês colocar aqui no chat agora,
Deixa eu ver. Vocês vão confirmar que ele tem um currículo super competente. Ele está no mercado de tecnologia já desde 1999, ou seja, antes da virada aí do milênio para o ano 2000. Ele lidera um time de segurança de informação para garantir o sigilo e confidencialidade das informações dos clientes, ou seja, ele entende não apenas de como interpretar os dados, mas também de proteger os dados, que é super importante, principalmente para quem está de olho aí nas novas regrinhas por causa da LGPD. Maravilha, gente? Eu não vou tomar mais tanto tempo de vocês falando do curso do professor, eu vou falar de uma outra coisa que é super interessante que a gente tem aqui com a EBAC. Mais cedo, eu tinha comentado com vocês da parceria que a EBAC tem com algumas empresas. Eu vou explicar como isso funciona de uma forma bem melhor agora. Para quem não tinha visto o desconto, estou colocando de novo aí na telinha para vocês verem o valor. Depois eu posso até acompanhar na minha tela para vocês verem onde vocês conseguem encontrar esse super desconto, essa oferta exclusiva para quem está participando agora do nosso evento. Mas eu vou voltar nisso daqui a pouquinho. Um outro detalhe super interessante. Todos os alunos que fizerem matrícula em qualquer um dos cursos da EBAC, enquanto a gente tem essa parceria com a EF English Live, vocês vão receber um mês gratuito nessa plataforma de aprendizado de idiomas, que tem 16 níveis de idiomas, né? 16 níveis de especialização do idioma, tem prova de nivelamento para vocês saberem qual que é o seu nível atual, e o certificado da EF English Live é reconhecido internacionalmente. Para quem trabalha na área de BI, por exemplo, sabe que BI vem do termo em inglês, que é Business Intelligence, sabe que vários termos que o próprio mercado utiliza também estão atrelados a termos que vêm do inglês, ou seja, se vocês tiverem um inglês afiado, vocês vão estar preparados para entender praticamente quase qualquer informação que chegar nas mãos de vocês. Por exemplo, o Felipe colocou na apresentação dele, ele comentou sobre quarters. Quarters são formas como os americanos utilizam para falar os semestres, é o 1/4 do ano. Então, para quem não conhecia esse termo, perdão, semestre não, trimestre, é o 1/4 do ano. Então, para quem não conhecia o termo, estão sabendo agora o que ele significa. A EBAC, ela tem parceria com mais de 40 empresas, e essas empresas, elas fornecem informações para a EBAC, fornecem dados para a EBAC, para que a EBAC aplique em nossos cursos. Ou seja, vocês vão trabalhar nas atividades do curso com base em informações em dados reais que os nossos parceiros provêm para a EBAC. E além de tudo isso, a EBAC ela também tem, eu vou passar o linkzinho para vocês agora, a nossa central de carreiras. Só um minutinho, a janela que eu tinha separado o link para vocês, eu meio que me atropelei. Já está na mão. Vou colocar para vocês aqui no chat. Através do Central de Carreiras, o que a EBAC oferece? Oferece para os nossos alunos a consultoria com recrutadores, ou seja, antes de vocês saírem para o mercado de trabalho, vocês vão ter uma assessoria para não só construir o currículo de vocês, construir um portfólio, mas vocês vão também fazer simulações de entrevistas de emprego, que é super interessante, porque vocês conseguem avaliar quais são os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, para no momento em que vocês estiverem concorrendo para aquela vaga sonhada que vocês têm, vocês já estarem extremamente preparados, já terem tudo na ponta da língua, para se destacar ainda mais, ou seja, além do currículo, de um perfil profissional bem detalhado, bem, vamos dizer assim, atrativo para os olhos dos recrutadores, vocês também vão estar preparados para conversar com esses recrutadores. No final do projeto, vocês vão ter no final das atividades, vocês vão ter projetos que vocês vão conseguir construir no formato de um portfólio, vão saber como construir o portfólio, quais são os detalhes que vocês podem colocar ou não colocar, qual a melhor forma de destacar as atividades que vocês fizeram, para que vocês consigam adquirir cada vez mais relevância para os olhos de um recrutador. Vocês vão também receber informações de vagas que a EBAC seleciona para os nossos alunos, ou seja, a gente está sempre antenado, a gente está sempre de olho aí no mercado de trabalho,
os principais processos seletivos que a gente percebe que tem o perfil dos nossos alunos. A gente vai coletar as informações e compartilhar com vocês, e vocês vão ter a mentoria com os nossos recrutadores para ter acesso a todos esses benefícios que eu comentei com vocês. Então, vocês viram que tem bastante coisa bacana, tem vários benefícios atrelados para garantir que vocês estão fazendo um investimento bem saudável, bem assertivo, para dar aquela alavancada, aquele sucesso extra para a carreira de vocês aí no mercado de trabalho. Beleza, gente? Então, eu vou colocar na minha tela para vocês conferirem onde que vocês vão encontrar essas informações, como que vocês vão ter acesso a esse descontão exclusivo. Só um minutinho, vou colocar aqui na tela para vocês. Aqui, ó. Para quem está assistindo na nossa página Debac, para quem não está assistindo na página Debac, na descrição do vídeo tá o linkzinho para vocês virem acompanhem aqui com a gente também. Vocês vão ver que tem o chat, que está rolando aqui ao vivo, a descrição do evento, e aqui embaixo, ó, tem esse descontão, essa areazinha em destaque. Quando vocês clicarem aqui, vocês vão ser direcionados para aquela paginazinha que eu comentei, que tem as informações mais detalhadas do desconto, mas as informações mais assertivas aí da oferta que a gente está fazendo para vocês. E, relembrando, clicando lá, vocês não estão fazendo matrícula automaticamente no curso. Vocês estão indicando que vocês têm interesse nesse super descontão que é por tempo limitado. Então, corram lá, não deixem passar essa super oportunidade, que é algo que, com certeza, vocês vão conseguir utilizar um investimento bem interessante para alavancar aí desculpa, gente, a minha garganta tá meio ruim. Para alavancar a participação de vocês, para alavancar a sua visibilidade no mercado de trabalho. Então, maravilha, gente. Vamos voltar agora com o Felipe para a segunda rodada do nosso bate-papo sobre dados. A gente vai tirar algumas dúvidas aí que o pessoal tem no chat. Enquanto o pessoal está começando a elaborar as dúvidas para colocar aí no chat, eu já vou conversar com o Felipe sobre uma coisa que o Murilo falou. Não foi necessariamente uma dúvida, mas é um tópico super interessante. Ele disse que, tentando seguir o que ele viu no livro também, ele teve um certo desafio. Ele considerou que programar os gráficos das dashboards nessas ferramentas de BI são um desafio, pois é uma tratativa bem específica para tentar destacar algo que é dinâmico, que é diferente, por exemplo, de fazer uma apresentação estática. Você tem algum conselho para ajudar com que as pessoas que têm essa dificuldade possam montar aí uma dashboard mais interativa, fazer uma apresentação mais atrativa para os olhos do público-alvo, para quem você quer apresentar os dados? Olha, com certeza, assim, o dashboard, ele é, hoje em dia, a ferramenta mais utilizada para passar informações, né? Então, é importante você contar uma história com os dados do dashboard, né? Mas o dashboard, ele é uma mistura de um explanatório com um exploratório, né? Então, você ainda tem ali toda uma análise exploratória para ser feita atrás do dashboard, né? Com análise em todo um painel ali. Então, você consegue ver, através de filtros, né? Na visualização, o que impacta em todas as outras vamos dizer assim, métricas que você está acompanhando ali dentro do dashboard, né? De uma maneira muito fácil. Como que você aplica o storytelling com dados dentro de um dashboard? Primeira coisa é o mesmo passo, né? Entender qual que é o contexto, qual que é a pessoa que vai fazer a leitura daquele dashboard, né? É uma diretoria, é um analista, é quem? Entendeu? Isso aí é o primeiro passo para que você consiga desenvolver um dashboard legal. O segundo passo, eu acho que tirar ali, vamos dizer assim, as firulas, né? Deixar o gráfico, eliminar a desordem do gráfico, é essencial. E nesse caso, você, às vezes, muitas vezes, você não precisa focar a atenção em lugar nenhum no dashboard. Né? Então, você elimina a desordem, deixa ele mais padronizado, deixa ele bonito, mas muitas vezes você não precisa focar a atenção em lugar nenhum, porque o dashboard ele não tem
Mas você pode também, né? Muitas vezes você tem alguma informação que você quer destacar ela, lógico que é interessante, mas sempre leve em questão a leitura em Z. Então, se você destacar alguma coisa no meio do dashboard, muitas vezes as pessoas vão ignorar tudo que está antes. Então, isso aí é muito interessante. Você sempre fazer isso muito bem pensado. O legal, às vezes, é deixar ele todo padrão, usar um design thinking aí, né? Pegar até a marca, né? As cores da marca da empresa, essas coisas, e padronizar ele do que deixar ele com um foco maior. Também tem um outro detalhe interessante. Quem estava prestando bastante atenção na apresentação que o Felipe colocou nos slides, reparou que tem alguns gráficos que foram retirados do livro e tem alguns gráficos que não foram retirados do livro. O Felipe, ele fez alguns gráficos utilizando programação mesmo, utilizando Python. Então, uma coisa que vocês podem fazer é, por exemplo, pegar o que está lá no dashboard, coleta aquelas informações, transporta essas informações para uma outra ferramenta complementar que vocês podem utilizar para apresentar de uma forma melhor os dados que vocês têm. Com certeza, assim, de apresentação mesmo, muitas vezes a gente até ignora o próprio PowerPoint, né? Então, muitas vezes você quer falar com um diretor ali, alguém, muitas vezes é interessante você construir o gráfico dentro do R, dentro de um Python, às vezes até mesmo dentro de um Power BI, exportar essa visualização de uma forma que fique apresentável, né, para uma diretoria, por exemplo. Agora, claro, se for algum analista que vai fazer já tem algum conhecimento mais aprofundado ali da ferramenta, o dashboard ele é sempre muito interessante por ser dinâmico, né, de você conseguir ver em um painel ali como que aquela característica influencia em outras, né? Então é bem dinâmico, assim, bem legal. Mas a apresentação também em PowerPoint é super válida e a construção assim, de gráficos em R, em Python é muito muito legal também assim para trazer valor. Os gráficos que você fez, agora só a título de curiosidade para o pessoal que está acompanhando, você montou eles utilizando quais ferramentas? Aqueles gráficos extras que você colocou? Sim, sim. Então, eu utilizei, foi feito em Python, né? Eu utilizei as bibliotecas Matplotlib e Seaborn. São as bibliotecas padrões, assim, para construção de gráficos, vamos dizer assim, explanatórios até um pouco exploratórios. Mas dentro do Python, você tem algumas ferramentas muito legais, tipo o Plotly, que é como se fosse um criador de dashboard para o Python, né? Então, você faz toda aquela dinamicidade ali do Power BI também dentro do Python. Então, é legal, é exploratório, né? Você consegue fazer diversas análises, mas para explanatório, para criar gráficos bonitos mesmo, eu recomendo o Seaborn mesmo, que é bem utilizado para isso. Bacana. Sem entrar, assim, por exemplo, em dados sensíveis, informações confidenciais de coisas que você já tenha trabalhado, já teve algum caso que você precisou apresentar um storytelling para um cliente que não aceitava o que você estava passando? Ele não, como eu posso reduzir isso de uma forma melhor? Você fez um storytelling para ele com os dados, só que por algum motivo ele não concordou com o que estava sendo apresentado. Você teve alguma dificuldade nesse tipo, nesse gênero? O que você conseguiu fazer para superar essa dificuldade da comunicação dos dados? Na verdade, isso foi vamos dizer assim, uma evolução, né? Como cientista de dados, aprender a se expressar com gráficos, com dados, é sempre um desafio, né? Então, quando a gente está numa fase inicial da carreira, isso é uma dificuldade muito grande mesmo que as pessoas têm de como se expressar ali, vamos dizer, para uma diretoria e tal. Mas essas técnicas de storytelling, elas mitigam esse problema aí vamos dizer assim, de uma negação daquele dado, né? Porque você está trazendo fatos, né? Muitas vezes para a pessoa. Então, aquele negócio, né? Contra fatos não tem muito argumento, né? Você está igual aquele gráfico que eu estava mostrando lá da pessoa pedindo para contratar 2 funcionários. Ele trouxe evidências, né? Ele trouxe tudo que aconteceu mesmo na empresa que colaboram com o que ele está precisando, né? Com o plano de ação que é contratar pessoas. Então, você sempre, quando constrói uma visualização para mostrar para alguém, você tem que sempre pensar nisso. Qual que é a ação que você quer tomar com aquele gráfico, né? O gráfico não foi feito só para você ver e pronto, né? Ver e tomar alguma ação a partir dele. Quando você vai construir um storytelling para expor uma conclusão que você chegou depois de estudar um dado, como que você se prepara para construir esse storytelling? Quais são as coisas que você costuma
as ferramentas que você costuma utilizar, quais são os, por exemplo, os checklists, o passo a passo que você pessoalmente, né, costuma seguir para facilitar a transmissão do seu storytelling. É, eu acredito muito que a escolha do visual efetivo ela é muito importante na hora da informação que você quer passar. Então, por exemplo, se você tem lá uma evolução em um período de dado, né, então você usa um gráfico de linhas, e isso aí, só de você escolher aquela visualização efetiva, você já traz toda aquela background daquela visualização ali que leva a uma ação que você precisa, né? Então, igual aquele gráfico que eu mostrei de linhas, né? Que você tinha uma linha cortando assim, mostrando que estava caindo muito naquele período de tempo. Isso aí, na hora que você bate o olho, você já vê, né? O que está acontecendo, né? Qual que é a ação que eu vou tomar para mitigar aquele problema. Então, a escolha do visual ali, ela é importantíssima, né? E você tem isso aí até aconselho vocês a procurarem o site do livro, né, que é storytellingwithdata.com, é um site em inglês, mas lá ela traz essa distinção entre gráficos para mostrar informações qualitativas e informações quantitativas, né? Então, você tomar esse cuidado de escolher uma visualização que realmente traga a informação que você precisa de uma maneira muito fácil, ela é essencial assim para você passar a informação que você quer, né, para a pessoa que você precisa. Legal. Inclusive, eu já coloquei aqui no chat o linkzinho lá do site que você recomendou, do Storytelling with Data. Então, mais um material aí de apoio para vocês darem uma estudadinha. Agora, antes de chegar no storytelling, quando você vai começar a preparar os dados para fazer a sua análise, quais são as coisas que você mais se preocupa quando você está construindo o seu data lake, o seu datasheet? O processo, sim, de ciência de dados, né, ele é um processo estruturado, tem até o CRISP, o modelo CRISP, né, que basicamente o que a gente faz? A gente pega os dados, né, constrói uma base de dados e o primeiro passo é fazer uma análise exploratória. Então, é dali que vai sair os insights, tudo que a gente precisa para poder apresentar mesmo. Então, é aquele primeiro passo, né? Aqueles gráficos que só você vai ver e através deles que você vai adquirindo conhecimento do que você precisa passar para outra pessoa, né? São os insights. Então, o primeiro passo mesmo é fazer uma análise exploratória bem feita, entender o que realmente os dados que você tem estão dizendo, fazer aquela limpeza dos dados que é sempre necessária, né? Você precisa sempre é, ajeitar os dados, né? Muitas vezes você tem dados, vamos dizer assim, em branco, coisas assim desse tipo que você precisa tratar, né? Porque é normal na vida de um cientista de dados para poder chegar nas visualizações. Né? Então, tem todo esse processo. Primeiramente, você constrói aquela base, você levanta as hipóteses de negócio que você precisa responder. Aí, a partir dessas hipóteses, né, quais dados que eu preciso para responder essas hipóteses? Aí você constrói a base, faz aquela análise exploratória tentando responder. Muitas vezes você avança um pouco mais e faz um modelo de machine learning ali, que tem essa resposta automatizada, então você consegue muitas vezes gerar valor dessa forma. E por fim, você coloca em produção, né? Então, o que você fez ali, esse modelo ali, você coloca ele para funcionar em tempo real ali, para ser utilizado mesmo. Então, esse que é o procedimento, né? Agora, você fez tudo isso, qual que é o resultado disso? Vamos supor, você está numa empresa e fez um modelo lá para prever se o produto ele é bom ou ruim. Aí, no final, você vai ter um impacto disso no negócio. E como que você apresenta esse impacto no negócio? Aí que entra muito storytelling com dados, né? Que você constrói aquela visualização mostrando o impacto do que você fez ali para a pessoa de negócio, né? Então, sem mostrar algoritmo, sem mostrar nada, mostrando muitas vezes o aspecto financeiro mesmo ali, quanto que você impactou no negócio em dinheiro, e isso aí você usa muito storytelling com dados para poder passar essa informação para um gestor ou para um diretor. Agora, mais saindo da parte empresarial e tudo mais. Em algum momento, para sua vida pessoal, você já utilizou dados para fazer um storytelling, para tentar convencer alguém de alguma coisa, comunicar para alguém, passar uma informação interessante para alguém? Como que foi a Assim, recepção da pessoa? não, com certeza, né? Isso aí eu acho que até na faculdade a gente aprende muito isso, né? Que acaba que a gente tem que apresentar toda hora ali na frente de todo mundo, e isso aí
Se você já tem esse conhecimento de storytelling, isso aí te ajuda demais na faculdade e na vida também, né? Com certeza. E pessoalmente, assim, né, eu construí muito portfólio, né, vamos dizer assim, eu fiz vários projetos que não eram projetos de negócio, mas projetos de estudo mesmo, para aprendizagem e tal, tá? Inclusive no meu GitHub, se alguém quiser algum dia dar uma olhada, mas esse tipo de projeto, a gente tenta construir toda uma comunicação, né, um storytelling ali no final que passe o que você tá fazendo, né, o resultado, né? O storytelling, ele entra muito na parte do resultado. Qual que é o resultado disso? Como que eu vou explicar esse resultado para alguém? Então, isso aí tem bastante projetos meus, assim, que eu sempre utilizei muito essas técnicas, né? Legal. E como é que é a recepção das pessoas próximas de você quando você chega com um storytelling assim, já chega com o discurso do cientista de dados? Como que o pessoal reage quando você vai falar com ele sobre alguma coisa assim? Sim. Isso aí é muito legal, né? Porque, vamos dizer assim, as pessoas elas têm alguma certa restrição em mudanças, né? Então, quando você quer causar uma mudança em alguma pessoa e você traz os dados, traz alguma visualização apontando um direcionamento, né? Mesmo sem falar, isso aí faz com que a pessoa mesmo tome e chegue àquela conclusão que você quer passar para ela e faça essa mudança que você espera que ela faça, né? Então, essa que é a experiência que eu tenho. Muitas vezes, quando você quer convencer uma pessoa, você traz os dados, faz um storytelling ali bem feito, uma apresentação, que você consegue convencer aquela pessoa sem necessariamente convencê-la diretamente, né? Você faz com que aquela pessoa, ela chegue à conclusão por ela mesma do que você queria que ela chegasse, né? Então, é bem interessante nesse ponto e funciona, né? Storytelling com dados está aí para falar que funciona mesmo. Agora um pouquinho mais do caminho inverso, só que deixando o assunto um pouquinho mais polêmico. Alguma vez alguém já chegou tentando apresentar um storytelling para você, tentando apresentar um conjunto de dados, só que a pessoa que queria apresentar isso construiu o storytelling, construiu toda a apresentação partindo de um pressuposto, já partindo de algum viés, e você conseguiu pegar na hora que a pessoa estava querendo convencer você já com viés e manipulando os dados para isso ou não? Com certeza, isso aí a gente vê toda hora na televisão, né? Principalmente em informações de hoje em dia de Covid, de política, né? Você vê muitos dados assim enviesados que eles fazem aquela storytelling com dados ali para poder te convencer de alguma coisa, mas muitas vezes pautado numa falácia, né? Numa estatística errada, né? Isso aí eles falam muito, inclusive, nesse livro, Como Mentir com Estatística, que é um livro também muito interessante. Nesse livro eles explicam bastante disso, né? Que a estatística ela tem essas possibilidades, né? Você consegue manipular os dados ali para fazer com que a pessoa tome aquela ação, mas baseada em falsas evidências, né? Então eu acho isso aí também bem importante se tomar cuidado, né? Que é observar sempre se você está sendo respeitoso, né? Não criar visualizações falsas, né? Não usar evidências que não existem para poder gerar ações que você quer que aconteçam com base em nada, né? Então, o certo mesmo é levar dados reais mesmo, fatos, evidências que colaborem mesmo com a ação que você quer que seja tomada, né? E não maquiar o gráfico para que aquilo aconteça, né? Então, mas isso aí sempre é um ponto muito importante, isso aí sempre acontece em diversos casos assim que a gente vê, inclusive esse que eu apresentei também do Steve Jobs, né? Querendo ou não, é uma falácia ali um viés que ele apresentou, né? Alguma vez agora falando no ambiente mais corporativo, ambiente de trabalho, algum cliente ou algum concorrente já chegou utilizando alguma falácia, algum viés, manipulando os dados para tentar colocar o argumento que eles queriam para você seguir o que eles queriam em algum momento ou não? Olha, eu não tive essa experiência, por sorte, assim, nunca já trabalhei em algumas grandes empresas aí que nunca tiveram esse viés, né, de tentar manipular os dados para chegar a algum resultado, né? Acho que as pessoas hoje em dia elas têm essa noção, assim, pelo menos no meio empresarial, que muitas vezes puxar o gráfico para esse viés sem ter um respaldo faz com que as pessoas mesmo que estão ali
e descubram isso, né, veem aquilo e você acaba perdendo autoridade. Então, as pessoas estão preocupadas com isso, né, de se passar informação que é verídica. Você vê que o fake news mesmo, hoje em dia, já é uma palavra que antigamente nem existia, né, a gente nem falava muito sobre fake news, e dentro do âmbito de dados também, o fake news, ele é combatido da mesma forma, né, as pessoas tentam olhar para o que é real e o que não é real, e ter uma base ali, isso aqui é verdade, isso aqui não é. E muitas vezes os dados mesmo que ajudam a gente a tomar essas decisões, né? Legal. Enquanto o pessoal do chat também pode formular as perguntas, porque tem um delay entre o que a gente está falando e o momento que eles estão interagindo lá. Primeiro eu vou ver um comentário aqui que o Murilo fez, que eu já vou aproveitar como um gancho para minha próxima pergunta, e eu vou fazer um combustível de mente aí para você ir falando, dando seus 2 centavos sobre o assunto, enquanto o pessoal confere se eles ficaram com alguma dúvida ou não e vão dropando lá no chat. O Murilo, ele tinha falado dos livros de estatísticas para não matemáticos, se esse que você falou do Como Mentir com Estatística é um dos que você recomenda, eu já vou aproveitar e estender um pouquinho mais. Tem mais algum outro livro para quem é não matemático começar a estudar antes de fortalecer as bases matemáticas deles? Beleza. Esse livro, assim, eu considero ele é uma leitura obrigatória, ela não é para matemáticos, pode ficar tranquilo. É, Inclusive o Bill Gates, ele recomenda esse livro também. É um livro, assim, muito bom. Ele foi escrito, se eu não me engano, na década de 70, não, 1954, a primeira vez. Então, assim, é um livro já com um tempo de história muito grande e é atual ainda, né? Você vê que tudo que ele fala se encaixa perfeitamente no mundo que a gente vive hoje, e eu acho que até cada vez mais, né? Que é um mundo pautado em dados, né? Quanto a livro para começar mesmo, eu recomendo muito esse daqui, ó, que é o Data Science para Negócios, que ele traz uma visão que é não muito matemática, né, para quem está começando, vamos dizer assim. Ele não traz muito a visão matemática dos algoritmos e tudo, mas ele te traz como que funciona. Então, se você quer ter uma noção de como que funciona a ciência de dados em geral, né? Como que você usa dados para tomar decisões, esse livro ele é essencial também para a leitura. Legal, eu estava tentando pegar aqui, achei. Eu vou colocar para vocês aí no chat o nome do livro e o autor. Tem um subtítulo, mas eu vou cortar o subtítulo, só para facilitar vocês encontrarem. São 2 autores, eu coloquei aí, é o Tom Fawcett e Foster Provost. São esses mesmos, né, do que você falou? Exato, esse mesmo. Beleza, enquanto o pessoal... aparentemente a galera não tá com muita dúvida agora, então, enquanto eles têm um momento para repensar se eles ficaram com alguma dúvida sobre o assunto ou não, você acompanhou a polêmica do caso lá da Coca-Cola, como é que é o Cristiano Ronaldo? Foi Cristiano Ronaldo, né? Exato, foi o Cristiano Ronaldo lá passando as Coca-Colas pro lado e falando água, né? Esse caso aí foi bem legal. Qual que é a sua opinião sobre o assunto? Você, como um cientista de dados, o impacto que isso teve na Bolsa, qual que é a opinião que você tem sobre? Olha, isso aí é até um discurso assim para uma noite inteira, né? Que é essa questão de causalidade, e tudo. Eu gosto bastante desse assunto. Muitas vezes, quando a gente está fazendo ciência, né, ciência de dados, a gente está tentando entender o que uma coisa leva a outra, né? Qual a ação que causa uma consequência, né? Então, isso aí a gente chega sempre àquela fala, né, que a gente ouve sempre, né, que correlação não implica em causalidade. E realmente, né, é, a gente pode ter essa variação na bolsa ali do Cristiano Ronaldo, né, através da manipulação dele ali da Coca-Cola e tal, e falando que prefere água, mas a variação na bolsa que teve ali, você não pode direcionar ela para esse acontecimento, né? É uma correlação que muitas vezes não é causal. Então, se fosse uma variação ali de, sei lá, perdeu 50%, mas não, foi uma variação que acontecia rotineiramente pela Coca-Cola, não foi nada assim astrondoso, né? Então,
Existem diversos fatores que podem explicar isso, inclusive, claro, o Cristiano Ronaldo também, por que não, né? Mas, de forma geral, a gente nunca pode dizer que um acontecimento isolado ele é a causa de uma outra coisa, porque isso é até interessante, né? A gente não tem um universo contrafactual, a gente não tem como comparar o que aconteceria se ele não tivesse feito aquilo. Então, se ele não tivesse feito aquilo, a bolsa manteria normal, subia, e se a gente tivesse como comparar, a gente poderia falar, não, então realmente ele foi a causa disso. Mas como a gente não tem, a gente leva as nossas pequenas evidências ali em consideração, né? Mas nunca a gente tem essa certeza. Sim. Inclusive, para quem está ouvindo, se vocês acharem estranho escutar causal e não casual, tá certo, a palavra é causal mesmo. É a causa de o que motivou algo a acontecer. Então, para quem não está inserido nesse universo, nunca ouviu essa palavra antes, pode achar meio estranho, mas é causal, causalidade, é o que causa alguma coisa. Podem ficar tranquilos que a pronúncia foi correta, vocês não escutaram errado também. Bom, então, como aparentemente o que eu tinha visto das dúvidas do chat eu já consegui sanar conversando com você, você tem algum tópico que você quer falar para encerrar? Você tem algum encerramento? Olha, assim, eu gosto bastante dessa área de ciência de dados, né? Eu fico à disposição aí de todo mundo que tiver interesse, pode me chamar lá no LinkedIn, trocar uma ideia, falar sobre qualquer coisa. Estou sempre aí e eu gosto bastante de ajudar, então não se sinta acanhado, pode me chamar lá e eu vou te ajudar sem problema nenhum, tudo que eu puder. Se eu também não souber, a gente pesquisa junto e vamos lá. Inclusive, o LinkedIn dele eu vou colocar também no chat. Quando o evento terminar, eu continuo podendo colocar coisa no chat para vocês, então eu vou colocar o linkzinho lá para vocês, podem ficar tranquilos. Quem está vendo pelo YouTube, dá uma olhada na descrição do vídeo, tem o link para a página do evento. Como é uma maratona, é um evento de 3 dias, tem lá o dia 1, dia 2, dia 3. É só vocês clicarem na binha do dia 2 que vocês conseguem ver, acompanhar tudo o que aconteceu no chat durante os nossos eventos. Maravilha, gente? Mais uma vez, Felipe, muito obrigado pela sua disponibilidade, por você ter conseguido encaixar esse tempinho aí na sua agenda para fazer esse bate-papo com a gente. Para a galera que está no chat agora também acompanhando a gente até agora, obrigado pela participação de vocês. Você quer dar alguma dica uma dica final para quem está começando os estudos na área ou para quem está migrando para a área? Só antes da gente dar o checkzinho final? Sim, sim. Não, primeiramente, até falar bem do evento aí, estou gostando bastante. Acompanhe também. Ontem teve uma palestra incrível e amanhã também vai ser uma conversa também, parece ser muito, muito legal, nessa área de jogos, né? Vai ser bem legal. E, e é isso, para começar na carreira de dados, não tem erro, é pegar a mão na massa, fazer portfólio mesmo, acompanhar os nomes das pessoas que fazem isso, tem alguma autoridade. Então, é o passo a passo mesmo, acho que para tudo, né? Se interessar e correr atrás e fazer, entendeu? Eu estou aí para te ajudar. Se tiver qualquer dúvida, pode me chamar. Maravilha. Inclusive, aproveitando já que você falou de amanhã também, para quem viu lá no cronograma do evento, amanhã a gente vai falar com o Thiago, o Texpine. Ele é cientista de dados na Bethesda Game Studios. Para quem não reconhece o nome Bethesda logo de cara, só eu falar Elder Scrolls ou Skyrim, vocês já sabem que é a empresa por trás desses jogos, entre outros. Ele vai participar com a gente amanhã falando um pouco da multidisciplinaridade do estudo de dados. A gente já viu como o estudo de dados pode influenciar em negócios, ontem e hoje. Ontem a gente falou mais sobre negócios mesmo, hoje teve mais relacionado com storytelling. E amanhã vocês vão ver como que isso também pode ser expandido para outras áreas de conhecimento, utilizando, por exemplo, o mercado de jogos como um dos vários exemplos de multidisciplinaridade, de outros mercados em potencial que podem aproveitar o conhecimento de um ótimo cientista de dados. E, mais uma vez, opa, agora foi. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Se vocês tiverem qualquer dúvida com relação aos cursos de EBAC, aos nossos eventos, vocês têm alguma sugestão para dar para a gente de melhoria dos eventos, sugestão de tema ou de convidado,
Podem ficar à vontade para entrar em contato com a gente, ou através dos comentários no vídeo no YouTube posteriormente, ou através do nosso e-mail, nosso WhatsApp. A nossa equipe está super aberta, a gente sempre recebe de forma extremamente positiva as sugestões de vocês. Beleza, gente? Então, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade de todos. Amanhã a gente tem o último dia do nosso evento. Enquanto o chat está aberto, vocês podem colocar também seus comentários pós-chat, podem ficar à vontade que eu vou estar lendo tudo, eu estou sempre de olho no que vocês estão falando. Beleza, gente? Muito obrigado, tenham uma ótima noite e até o evento de amanhã.